Olá, sejam todos bem-vindos ao BoraCast, o maior podcast para arquitetos e engenheiros que desejam viver bem das suas profissões. Eu sou a Rafa Brasileiro. Eu sou o Alex Brasileiro, sejam todos muito bem-vindos. Que assuntozinho marromeno de hoje, hein? Vamos falar de dívidas! Ihu! Não, mas a gente vai falar da parte boa das dívidas, que é como sair das dívidas, né? Ah, que legal. É isso aí. Que legal. Vamos falar sobre, né, esse momento delicado que muitas pessoas vivem. Sim. Tá ali, né? Quando você tá nas dívidas, parece que você vai entrando dentro de uma bola de neve, né? E a vida vai passando como um rolo compressor em cima da gente. E a gente passou por isso lá atrás, né? Quando o momento mais difícil da vida foi: vendemos a sua moto, pagamos dívidas, né? Pagamos obra dos outros ali, de clientes que a gente fez por empreita, com recursos nossos, todas as nossas economias foram embora ali, e nesse mesmo momento a gente foi se endividando a ponto de cortar energia, da gente ter que tirar Maria de escola, colocar em escola pública, e a gente viveu ali um momento, né, desafiador. Eu sei que para algumas pessoas pode ser uma dívida barata, né, mas para outras não. Então, realmente é um momento de você estar ali no fundo do poço mesmo, e como que a gente fez para sair daquele lugar. Acho que seria legal a gente compartilhar um pouquinho com o pessoal. O que você acha? Legal. Eu, como bom canceriano melancólico, eu me lembro dessas coisas e né, eu não apenas lembro, mas me dá aquele estado de... Parece que eu estou me teletransportando para aquela situação, né? Quem é canceriano aí vai me entender. Então, enfim, são momentos ali que nos fazem amadurecer, nos fazem crescer, e realmente o que não te mata te fortalece, né? A gente se encontrou nessa situação delicada, financeiramente falando, e que não adianta, afeta todos os lados da família, do casamento, né? Quantos casais a gente vê, né, ao nosso redor, e que a gente tem notícia que terminam, né? Famílias que acabam por questões financeiras, né? Aquela velha frase tão comum, né? As dívidas entram pela porta, o amor vai pela janela, né? Então fica aquele jogo de empurra, de quem que é o culpado, porque a culpa é sua, porque a incompetência é sua, porque você devia ter feito aquilo, você não podia ter gastado dinheiro com aquilo, porque sua mãe, porque o seu pai, porque a vida, o céu, a terra e tal. E a gente não foca na solução, em como resolver aquilo, né? Então, verdade. E às vezes é um pouco de falta de maturidade, né? De querer empurrar a responsabilidade. E às vezes também a gente pensando com o estômago, né? Porque quando a gente está ali na parte mais baixa da pirâmide de Maslow, né? Para quem não conhece a pirâmide de Maslow, é basicamente como que o ser humano ele vai... Quais são as afetações, né, do ser humano, quais são as intenções dele em cada faixa social que ele está, de acordo com o que ele vai conquistando ao longo da vida. E para quem está lá embaixo, geralmente a gente está olhando para o estômago, a gente está querendo matar a fome, a gente está querendo apenas sobreviver, né? E quando a gente está querendo sobreviver, poucas pessoas têm maturidade e um espírito evoluído o suficiente, uma personalidade forte o suficiente para conseguir separar as coisas e não deixar isso impactar na vida pessoal como um todo, né? Na criação dos filhos, no relacionamento. Eu lembro da gente ter brigado, né, algumas vezes por conta de dinheiro, de querendo, igual você falou, né, apontar defeitos, apontar responsabilidade. Eu lembro uma vez que, infelizmente, isso faz parte do meu passado, mas enfim, passado a gente, né, eu fumava, você também, eu fui passar uma carteira de cigarro no cartão e não passou. E eu lembro de chegar em casa, a gente não tinha muita conversa sobre isso, na verdade, né? A gente tentava ter uma maturidade, mas nesse momento eu fiquei muito bravo. Eu falei assim, eu cheguei já apontando responsabilidade, falando que a gente, botando a culpa na gente, na verdade, né? Mas como que a gente podia ser tão incapaz de não conseguir ter dinheiro para pagar R$3,75, que eu acho que era o que custava na época o cigarro, né? E eu lembro de eu ficar muito nervosa com aquilo. Senti uma incompetência, senti raiva. A gente trabalhava muito, né? A gente trabalhava muito de forma errada, nas coisas erradas, colocando foco em coisa que não dava resultado, naquela coisa de falta de visão, de desespero mesmo. Então a gente atirava para todo lado. Eu lembro que você chegou a trabalhar
E numa cozinha com a empresa que você montou com suas irmãs, na garagem da casa dos seus pais, para tentar ganhar um extra. Porque a gente ia contratar uma cozinheira e aí a cozinheira ia ganhar R$1.200. Era uma coordenadora de cozinha, na verdade. Só para organizar as coisinhas ali. E aí, coordenar as receitas. Eu falei, olha, gente, eu quero essa vaga. Eu preciso desse dinheiro. Eu era sócia e eu falei, eu quero essa vaga, me paguem isso daí, porque eu vou... Tô precisando. Eu preciso, né? E aí, assim, eu fiquei durante alguns meses lá, de touquinha, trabalhando na cozinha. Foi entrou uma coisa em outra, fazia um projeto ali. Então. Meu escritório eu montei ali na garagem, ali numa salinha que tinha ao lado. Peguei uns cavaletes, coloquei um tampo de vidro numa mesa, fiz uma mesa, né? E ali a gente... De vez em quando eu me via fazendo projeto com a touca na cabeça. Eu falava, opa, peraí, tô no outro ambiente, né? Mas isso aconteceu e era uma coisa de bastidores, assim, as pessoas não sabiam. Eu tocava em bares também, em restaurantes, mas assim, eu já fui músico, né? Já levei a sério essa coisa de músico profissional. Sim. Então, para mim, voltar a tocar, quem me conhecia achava que era como se o Alex tivesse... realizando hobby, um sonho. Realizando um sonho. Então as pessoas não entendiam o que estava acontecendo ali de fato, né? Elas pensavam assim, nossa, que legal, o Alex voltou a cantar, ele gosta tanto. Nossa, que maravilha, né? Parabéns. Não, eu estava indo porque eu estava precisando de dinheiro. E aí eu chegava ali, tocava e, cara, aquele couvert ali, teve um dia que deu R$136. Eu não acredito. Nunca esqueci, na verdade. Aí eu lembro que eu cheguei pro dono do bar ali, eu falei, cara, quanto deu? É R$136. Você pode pagar agora? Aí ele, tipo assim, ué, mano, pressa é essa, né? Não, eu recebi muita coisa no cartão, ainda tem que fechar aqui o caixa, as mesas, quem pagou, quem não pagou, porque tem gente que paga a couvert e tem gente que não paga, né? Ainda tem isso, né? Então assim, você que tá me ouvindo aí, cara, né? Você vai comer num restaurante, mesmo que você não esteja ouvindo a música direito, aquele barulho né? Você tá conversando na sua mesa, geralmente as pessoas só reparam que tem alguém tocando quando essa pessoa para de tocar e fica aquele silêncio, né? E aí tem gente que por conta disso, eu nem estava prestando atenção na música, a pessoa não quer pagar o couvert, sabe? Não quer pagar o cachê ali do músico. Porra, paga o couvert, meu irmão, sabe? Às vezes é um pai de família. É um pai de família que tá ali querendo botar comida na mesa, sabe? Então assim, hoje eu tenho o maior prazer de pagar. E, enfim, você teve essa experiência de tentar o que fosse necessário lá. Na verdade, a gente fez isso até com... Hoje isso até... É uma recomendação que a gente dá para vários alunos que estão passando por momentos difíceis. Porque a gente fez. Por questão de posicionamento. Porque é muito melhor, às vezes, você conseguir uma renda extra, fazer algo que não denigra a sua imagem, o seu posicionamento profissional em paralelo do que você sair cobrando baratinho. Então, muita gente, quando está desesperada, começa a mexer no seu próprio posicionamento, começa a vender mais, querer vender de qualquer jeito, querer fazer projeto a preço de banana, querer fazer obra a qualquer custo, começa a fechar a obra por empreita. Aí a bola de neve vai aumentando. Né? Porque aí você começa a fechar por empreita, cobrando menos para poder pegar. Contando que depois você vai entrar ali com os aditivos e que podem nem acontecer, que pode gerar um... né? Geralmente o cliente não quer pagar por aditivo, não. Você veio aqui, você me deu o orçamento da obra, você me disse que tudo que precisava fazer na obra, né, era isso aí, eu não vou pagar nem R$1 a mais, não. Pois é. E aí as pessoas acabam se embolando ainda mais, entrando num looping de prejuízos maiores, de dívidas maiores, e ainda perdendo aquilo que é uma das coisas mais valiosas no nosso mercado, que é a reputação e o posicionamento. Eu com a música posso falar, nunca ganhei dinheiro não, mas nunca tomei prejuízo também não. Os dinheiros que eu deixei de ganhar na música, eu nunca vou saber, mas o que eu gastei na música, eu gastei porque eu quis. Comprei um instrumento ali, uma coisa aqui, uma coisa ali. Mas era tudo pra você. Era pra mim. Eu não cheguei pra fazer um show e tomei prejuízo. Obra, você entra achando que você vai ganhar dinheiro e toma prejuízo. Projeto, você começa a fazer. Profissionais de projeto não têm essa mentalidade. Porque eles trabalham com as próprias horas, então eles não acham que estão tomando prejuízo, não fazem conta. Não sabe precificar direito. Não sabe precificar. Então, assim, tanto projeto quanto obra, o cara entra para tocar, né? Para dar o show dele lá e sai no negativo, literalmente. Foi o que aconteceu com a gente. E aí a gente, fazendo essas rendas extras e tudo mais, a gente interiorizou algo muito poderoso que eu acho que, assim, isso se você pegar isso para sua vida, quem tá ouvindo a gente aqui agora pode realmente ter muito êxito, né? Que foi, eu quero ser um dono
pobre de uma empresa rica. Olhar para as finanças e acabar com aquela coisa de ficar torrando dinheiro, sabe? Porque eu acho que o brasileiro ele é muito mal ensinado a lidar com finanças. Sim. O brasileiro não consegue ter dinheiro na mão. Sim. É aquela coisa, né? Dinheiro na mão é vendaval, é melhor gastar, é melhor imobilizar, é melhor colocar no patrimônio. A gente tinha uma mentalidade tão errada que eu lembro que cliente às vezes virava pra gente querendo pagar à vista. E a gente achava bom quando ele pagava parcelado, porque a gente ia ter uma garantia de que todo mês ia entrar um dinheiro. Ou seja, era melhor o dinheiro na mão dos outros, porque esse outro controlava o quanto ele nos dava. Parece papai e mamãe dando mesada, né? Todo mês eu vou te dar só isso aqui, porque se eu te der tudo de uma vez, aí você vai gastar tudo com pirulito e balinha e chiclete lá na vendinha do seu Zé, meu filho. Igual a gente fez uma vez, né, Alex? A gente pegou o dinheiro que a gente recebeu de um projeto. Eu fico pensando assim, eu olho pra trás e falo, cara, 2013 foi o ano que a gente tava mais malhado na vida, né? 2013 foi um dos anos que a gente tava mais quebrado na vida. E a gente gastou rios de dinheiro com personal, com academia, com whey protein, suplementos, com um monte de coisa. Por quê? E a academia na época não era Smart Fit, que era baratinho, não era caro. Não, era academia de 200 e poucos reais por mês pra cada um. Pra cada um. Olha lá, bota aí. Há 10 anos atrás, uma mensalidade de mais de 500 reais, acho que era 520, 520. Não era só 500, né? Eu lembro que era 500 alguma coisa. 500 e pouco. Que a gente parcelou lá o plano anual no cheque. Meu amigo, todo mês que batia aquele cheque na conta lá e dava aquele arraso na conta da gente. Era quase metade das compras do mês de casa, né? Era, porque 500 reais na época de compra, era compra pra caramba. Não era igual hoje que a gente vai no mercado comprar coisa pro churrasco, dá R$1.000 não. Né? Dinheiro não tá valendo nada hoje não, cara. Mas a gente não tinha a menor noção, né, de finanças, assim. Naquela época a gente estava ali, lógico, trabalhando muito. E aí recebia um dinheiro, eu mereço. Ah, mas a gente precisa cuidar da nossa saúde. Você se dá desculpas, né? A gente se dava muita desculpa, né? E a gente vê isso acontecer com todo mundo. É a cultura do consumismo, né? Total. Todo mundo empurra as coisas pra você como se você precisasse daquilo mais do que o ar pra viver. E a verdade, cara, eu vi um cara na internet muito engraçado, eu não lembro o nome dele agora, depois eu vou pesquisar, que ele disse o seguinte, o problema é que o pobre não sabe ser pobre. Eu bolei de rir do jeito dele falando. Que ele falou, cara, faz sentido. Ele falou assim, bicho, como é que tu é um cara que ganha, vamos lá, R$3.000, foi o exemplo dele, tu ganha R$3.000 por mês e a escola do teu filho custa 3 mil, cara. E você anda com um iPhone de... 15. O iPhone é o Air Jordan, não sei o que. O cara... Ah, mas Alex, mas você está dizendo que a pessoa não tem direito? Eu não estou dizendo isso. A pessoa não pode. Ela tem o direito. Eu espero que ela trabalhe, que ela aprenda a ganhar dinheiro, que ela ganhe muito dinheiro para alcançar. Mas alcançar de forma saudável. Inclusive não é o cara forçar a barra da sociedade. Não, é o seguinte, cara. Você tem que ter. Você tem que ter, porque disseram que se você não tiver um Air Jordan no pé, você não é aceito na turma. E não sei o quê. Cara, naquela época, a gente falou o seguinte: estamos fazendo merda. A gente saiu da academia, cortamos o personal, paramos de comprar suplemento, a gente engordou pra caramba. Eu engordei, sei lá, uns 30 quilos, sei lá, fiquei pesadão, gordão. E a gente decidiu fazer a nossa empresa funcionar. Sim. A gente priorizou. Certo ou errado, tem gente que vai dizer, você é doido, não tem que concordar. Né? Tem gente que fala, saúde, não sei o quê, em primeiro lugar. Mano, vem cá. O que adianta? O que adianta, velho? Você não tem o que comer. Você não tem o que comer, tá faltando, cortar a nossa energia. Então, assim, você não pode ser burro. Outra coisa que a gente fez, separar o que é da empresa e o que é pessoal. Você recebe dinheiro daquele teu cliente, você recebe dinheiro daquela obra, aquilo não pode estar no mesmo bolo. Tem gente, empresário de construtora de segunda, terceira geração já. A gente recebe, né? Sim. Alex, o que na caixinha lá dos stories. Alex, o que eu faço? Eu tenho sociedade com meu pai na construtora, meu pai pega o cartão da construtora e sai fazendo compra para casa, paga restaurante, paga tudo. Paga viagem, paga tudo com os cartão dele. Aí gasta o dinheiro da obra toda. A gente fez um combinado muito cedo sobre isso, né? A gente falou assim, olha, a partir daqui, separamos. A conta da empresa é uma conta, a conta pessoal é outra conta. A gente não sangra a nossa empresa. A gente se vire para conseguir botar dinheiro dentro de casa se a empresa não tem condições. A gente ficou durante muito tempo, sabe? Com, padrão de vida ali razoável, sabe? Tranquilo. Uma vida carrinho okay, tranquilo. Mas assim, carro, né?
Bem sem abaixo. excessos. Não, a gente tinha amigo Sem que faturava bem menos que a gente por ano, os caras estavam andando de Porsche já. Entendeu? E a gente tava lá com um Citroën. Entendeu? Eu lembro até, era, porra. E a gente faturava na época bem mais, né? A Maria virava pra gente e falava assim, nossa, mãe, mas o fulano é tão rico, né? O nosso amigo é tão rico. Eu olhava assim, por que, minha filha? Aí, nossa, mas ele tem cara, jeito e andado de rico. A gente não tinha cara, jeito e andado de rico, né? Eu com as minhas blusinhas pretinhas, surradinhas da Hering, né? Minha botinha de 2013, a mesma de sempre e tal, né? Você me fez até jogar fora esses dias, né? Sacanagem. Isso. Né? A bichinha tava... Com certeza. Você é muito rancoroso. relutante. Você vai ficar falando isso aqui em rede nacional mesmo. É história, né? Tem história as coisas. Não, mas pelo amor de Deus, querer usar a bota tava andando já sozinha. Mas enfim. Gente, recomendação, dica pedrada. As botas da Timberland não acabam. Não acabam. Você pode eu comprei uma nova, só porque assim, vou comprar uma nova, né? Mas eu vou continuar usando a veinha nas obras. Ela fez eu jogar fora. Lógico que não. Comprou a nova. Mas Faz a verdade é que a gente teve que ser muito pé no chão, né? Então, às vezes, as pessoas querem pular degraus. As pessoas querem que a empresa pague para elas antes que a empresa possa. E a gente precisa colocar as coisas na ordem certa. Olha, uma empresa é como uma criança. Eu gosto muito daquele livro do empreendedor, né? A empresa ela é como uma criança que ela é um ser humano. Imagina como um ser humano, um CPF e CNPJ, né? Ela vai crescendo e ela vai ganhando maturidade e independência e autonomia. Inclusive para que na sua vida de adulta, né, na sua velhice, você como dono da empresa, você tem alguém que olhe por você. No caso, sua empresa pode cuidar de você. Então é como um filho. Que, obviamente, a gente não sabe o futuro, a gente não sabe se o filho vai virar as costas, vai fingir que não é, mas se você criar bem, se você educar bem, se você trouxer valores, virtudes, lá na frente, esse filho, ele vai te dar um apoio. Ele vai ser uma companhia. Ele vai ser alguém que vai te prover caso você precise de alguma ajuda. Então, a empresa, ela tem que ser vista assim. A gente viu isso logo, né? Então a gente começou, não, vamos cuidar da empresa, cuida da empresa, cuida da empresa. Então a gente fez alguns combinados, né? A gente não sangra o caixa da empresa, a gente não gasta mais do que a empresa pode nos pagar, a gente não a gente não toma decisões que envolvam o emocional. Nossa, durante muito tempo tinha colaboradores nossos que ganhavam mais que a gente. Exatamente. Que a gente ficava sem receber, às vezes no mês. Cara, eu lembro como se fosse hoje. Canceriano é foda. Eu lembro que a gente pagava os nossos colaboradores ali. E pegava metade do nosso prolabore só pra... Não, né? isso, aí foi quando já começou a melhorar a situação ali. Não tinha o que pegar, na verdade. A gente falou, cara, sozinho a gente não dá conta, a gente tem demanda, a gente precisa ter braço para absorver trabalho, para vender para mais clientes, para ganhar mais dinheiro. Só que nesse período inicial ali... É o vale, né? Meu irmão, você aposta, né? Cara, eu tô vendo que eu tô vendendo bem. Se continuar desse jeito, eu vou precisar de braço para me ajudar. Então, vamos contratar pessoas. Tem esse período ali de, né? E para eu poder contratar, fechar outros clientes, eu preciso ter tempo livre. Eu não consigo fazer isso sem estar no operacional. Exato. Eu não consigo também mexer com o marketing para melhorar o meu posicionamento enquanto eu estou no operacional. Quantos profissionais a gente vê por aí que a pessoa ela tem 1, 2 obras, vamos falar de construtores, né? Só como exemplo. Aí o cara tem 2, 3 obras, se afoga ali no operacional, não tem tempo de fazer networking, de investir no marketing, de fechar novos clientes. Quando acaba aquelas 1, 2, 3 obrinhas ali, o cara não tem mais cliente. Aí e aí, eu vou fazer o que agora? Aí ele sai desesperado, fechando obra pelo custo, brigando por preço, só para pagar a folha de funcionários dele ali. Isso é muito comum. E a estratégia por trás disso, né? Por que a gente protegeu a empresa? Por que a gente abraçou essa coisa do dono pobre de empresa rica? Foi porque a gente entendeu aonde morava aquela coisa de estabilidade, liberdade, que o concurso público fica querendo nos puxar, né? Que puxa muita gente. Não, você pode até trabalhar num emprego que você não gosta, fazer um concurso aí para um ministério da vida, por uma secretaria da vida, uma prefeitura da vida. Você vai ficar ali atrás de uma mesa fazendo algo que você não gosta, mas olha, presta atenção, você nunca mais vai passar perrengue financeiro na sua vida. Todo mês vai ter aquele dinheirinho entrando para você pagar suas continhas e eles te vendem isso aí. O que a gente pensou? Cara, isso chama-se caixa. O que nos traz segurança de que no mês que vem teremos condições financeiras de arcar com nossas contas e pagar os nossos colaboradores? Chama-se caixa. Sim. Caixa. Então a gente construiu um caixa. A gente cortou da carne. Para o dinheiro sobrar, você tem que no início não gastá-lo.
É simples assim. Até você ter uma entrada que você não dê conta de gastar. Não é mundo maravilhoso, maravilha. Mas ninguém começa assim. Vida real. Ninguém começa assim, vida real. Então você tem que fechar os buracos do encanamento. Por onde que tá vazando? Cara, corta isso aqui. Na época eu lembro que quando quebrava um cartão, clonava, tinha essas coisas, eu achava ótimo, que cortava gasto que você nem lembrava que tinha. De aplicativo que você estava pagando, de assinatura de não sei o que você estava pagando, que você nem lembrava mais, de, sei lá, de streaming que você está pagando, que você não está usando mais, um monte de coisa. E, cara, todos nós temos algum tipo de furo no nosso encanamento que está jogando dinheiro fora, que é desnecessário. Quando você soma isso em 1 ano, 2 anos, 5 anos, olha a quantidade de dinheiro que você jogou fora. Podia ser, que seja uma viagem. Você deixou de fazer uma viagem internacional. Sim. De 3 em 3 anos você deixa de fazer porque você está jogando dinheiro fora. De coisas que você não usa. E amor, uma coisa que também a gente entendeu era que dinheiro não aceita desaforo, né? Isso é uma questão até de responsabilidade com o dinheiro. Isso é uma questão de você ser responsável com a graça que você recebe, porque o dinheiro é uma graça, valor, um retorno, ele é um valor. E a gente não pode ser leviano em lidar com o dinheiro, tomar decisões equivocadas, né? Você também não pode ser aquela pessoa que tenha muito apego. Não é apego. O dinheiro não é esse lugar do dinheiro. Você não pode ter apego com ele, mas você também não pode ser irresponsável. Eu acho que tudo se resume ao, digamos assim, a informação que você passa, né? A forma, tudo vem do pensamento, né? Segredos da Mente Milionária fala muito sobre isso. Está na Bíblia também, né? Pra gente vigiar os nossos pensamentos, porque deles advém todo o resto, né? Então, o Segredos da Mente Milionária, ele fala que pensamentos geram sentimentos que geram ações que nos entregam os nossos resultados. Então, a pessoa, muitas vezes, que ela é irresponsável com o dinheiro, que ela é gastona, que ela é não sei o que, essa coisa toda, a questão não é nem a ação dela fazer isso, é o que está por trás. Qual é o sentimento dela? Vai dando um passo para trás. Qual é o sentimento dela em relação a isso e qual o pensamento dela? Por que ela está fazendo isso de fato? É uma investigação mais a fundo. Então, quando você vai ver, autoconhecimento. Então, quando você vai ver, a pessoa não faz, ela se livra do dinheiro muitas vezes porque ela aprendeu que rico não vai pro céu. Ela aprendeu que dinheiro é sujo. Ou ela tem alguma coisa que ela perde também, né? Quando ela ganha. Também. É aquela máxima, né? O que você perde quando você ganha dinheiro? Exato. Você perde o olhar de tadinha. Nossa, tadinho dele, ele é um coitadinho. Você vai deixar de ser o coitadinho, você vai ser cuidado da família e vai ter que ser o arrimo. Tem que ajudar. E isso foi uma decisão importante que a gente tomou. É bom a gente falar disso, né? Foi. Que num determinado momento, muita gente tem esse pensamento, né, amor? De, eu não quero ganhar dinheiro porque senão vão me pedir dinheiro. Eu não quero. Às vezes não é consciente isso, tá? Mas muita gente pensa, eu não quero ganhar dinheiro porque senão eu vou ter. Vão saber que eu tô rico. Vão saber que eu tenho dinheiro. Isso é perigoso. A minha família vai pedir dinheiro pra mim. Vão querer me sequestrar. E uma vez você virou pra mim, gente, tem tanta gente rica, né, no mundo, assim, as pessoas ficam achando que elas são a última Coca-Cola do deserto, né? E aí uma vez você falou pra mim, você falou, cara, até num momento em que a gente estava precisando ajudar, né, algumas pessoas próximas, amigos, e aí uma vez eu falei assim, nossa, amor, mas caramba, a gente vai virar banco, né? Eu falei isso, a gente vai virar banco. E você falou assim, cuidado com o seu pensamento, porque eu prefiro ser quem ajuda do que quem quer ser ajudado, do que quem precisa ser ajudado. E a gente a gente tem que escolher isso juntos. A gente precisa até, como família, né, o mastermind mais forte de todos, eu e você, a gente precisa se alinhar. Tem que estar alinhado. Nós dois precisamos querer ser quem ajuda, ao invés de ser quem quer ser ajudado. Ou você, eu lembro que você fez essa pergunta, ou você prefere ser a Rafa que tinha que engolir o orgulho e ligar para a mamãe e para o papai para pedir dinheiro para pagar o aluguel, para pedir dinheiro para pagar a conta da casa que estava atrasada, que não tinha condições de jantar com as suas amigas, né? E isso é muito forte. Às vezes as pessoas, né, não conseguem colocar às vezes a gente precisa abrir a ferida. Abrir a ferida, porque, por exemplo,
gente, de verdade, hoje é muito confortável poder fazer algumas viagens internacionais com a nossa família por conta de agenda, né? Por questão financeira, a gente poderia fazer várias. A gente pode ir conhecer lugares legais, né? Eu adoro viajar ali pro Fasano, que é um hotel maravilhoso. A gente já cogitou passar meses fora do Brasil, a gente ficou 2 meses nos Estados Unidos, depois não deu por uma questão de pandemia, essas coisas todas, não coube mais a nossa agenda, a gente entendeu que também esse não era o jogo pra gente naquele momento. Mas a gente nos afastarmos, né? Por exemplo, colocar os nossos filhos hoje na escola que a gente quer, não é a escola que a gente pode pagar, ir nos lugares que a gente realmente quer, não nos lugares que a gente pode pagar, conseguir ajudar as pessoas que a gente ama. Né? Cara, e assim, e você ter esse, vamos lá, é o pensamento que coordena tudo, né? Sim. E é você ajudar. E qual o teu sentimento em relação àquilo? Isso é muito poderoso. Tem que ser um momento de virada na hora que a coisa acontecer. Sim. Quando você tiver que ajudar alguém e você tiver na posição de fato de ter que liderar naquele momento ali, e você, cara, é contigo. Jogar a bola no teu peito, você tá na área, você que vai ter que chutar pro gol. Não tem ninguém mais com potencial maior do que o teu para fazer aquilo. Nessa hora, o meu sentimento, eu dei aquela, sabe, que dá aquele mal-estar, né? Tipo Sim. assim, cara, eu não queria que a pessoa estivesse passando por isso, na verdade, né? Também. Beleza. A pessoa aí vem até mim, aí você tem que, né? Pô, eu trabalhei para ganhar esse dinheiro aqui, poxa, a prioridade é minha família, meu núcleo aqui, aí você vai ter que se indispor daquele dinheiro. Rapidamente eu me resgatei ali, eu falei, obrigado, Senhor. Obrigado porque eu vou poder ajudar e não vai me fazer falta nenhuma. Que bom. E você passou essa visão tá pra tudo mim, bem. Que eu também passei por isso, só que eu ainda fiquei no looping, né? Eu fiquei remoendo ali, eu ali. sofri, eu fiquei, né? Foi algo recorrente ali de algumas pessoas. Então, pra mim, foi muito mais difícil superar isso daí. Mas quando eu virei essa chave, me deu muita paz. Deu muita paz de entender que essa era a minha missão, inclusive. Que a gente existe, gente, eu não vou virar banco agora não sabe? Não é só porque eu falei que a gente gosta de ajudar que a gente vai ficar, né? Não, mas volta, brincadeira. mas volta naquilo que você falou, eu não sou irresponsável com dinheiro. Claro. Eu tenho família. Prioridades são os nossos, eu né? tenho empresa, eu tenho colaboradores, e assim, eu sei o que a gente passou pra gente construir um caixa. Eu não vou ser irresponsável com as pessoas que eu já assumi responsabilidade aqui, que é vamos lá, nós temos o nosso ciclo de influência. Sim. E o nosso ciclo de preocupação. O nosso ciclo de influência, ele é pequeno como um limão. É o nosso ciclo de influência real. Aqui eu consigo atuar, aqui eu consigo fazer a diferença na vida dessas pessoas. Aqui a minha opinião conta. Aqui eu consigo intervir no resultado final do que acontece no final do dia. Aqui é o tamanho de um limão. Aí a gente passa grande parte da nossa vida se ocupando com um ciclo de influência tamanho do oceano. E aí a pessoa usa isso como, inclusive como um anestésico para ele não cuidar da própria vida. Porque aqui eu consigo... as baleias do oceano. A Amazônia, o que quer que seja. Então, assim, isso é uma forma da pessoa correr da responsabilidade. Porque se eu tiver abraçado com bandeiras que são muito nobres, mas que na verdade eu não consigo fazer nada por isso, fica justificável o fato de eu estar em casa. Parece aquele filho que está com 30, 40 anos e que diz que está estudando para concurso. Ele está de vagabundagem dentro de casa. Está de vagabundagem. Porque quantos pais de família eu conheço que o cara trabalha de manhã, de tarde, estuda de noite. Eu conheço um que foi delegado na cidade que eu morei, tinha um filho paralítico, ele era pai de 3 filhos e ele era sargento da aeronáutica. E minha mãe fazia galinhadas na igreja, não sei o que, para arrecadar fundos, porque ele precisava de dinheiro para comprar os remédios do filho. Que o filho dele andava de cadeira de roda e tinha muitos problemas de saúde e tal. E o dinheiro dele não dava. Sargento ganha muito pouco. Meu pai é sargento. E a história desse cara é incrível, porque ele chegava da base, ele trabalhava ali o dia inteiro na base aérea, ele chegava em casa, botava uma bacia com gelo e metia os pés dentro para conseguir estudar de madrugada para não dormir. Para não dormir, porque ele tinha que estudar. Ele queria formar ali na faculdade de Direito e já emendar direto para delegado. Na época você conseguia fazer direto sem ter que... tempo. Parece que agora tem que ter uns anos de experiência, não sei o quê. Na época não, você podia ser delegado recém-formado. Fazia a prova e passava. Passou para a Polícia Federal, direto, o cara. Direto. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Dá desculpa. Né? Então, aí a pessoa se abraça, não, mas veja bem, é porque existem coisas que são mais importantes nesse momento, né? As baleias no oceano, as árvores não sei na onde. Falar de política. Falar de política, reclamar de política. Eu vi muito isso acontecer. Desde que começamos,
né, desde que a gente se casou, lá em 2008, né? 2009, né? Casamos em 2009. Nós já vimos, cara, cenário político mudar várias vezes. Já vieram vários partidos, vários presidentes, vários deputados, senadores. Nós estamos em Brasília, a gente está vendo um negócio aqui, né, de camarote, as coisas acontecendo. E a gente decidiu focar no nosso ciclo de influência. Cara, onde eu consigo intervir de fato? Eu consigo intervir nas minhas empresas, nos meus clientes, no meu marketing, no meu não sei o quê. E a nossa vida andou de lá para cá. E a gente conhece várias pessoas próximas a nós. Fora os milhares que a gente conhece, né, que nós temos mais de 30 mil alunos hoje. Mas a gente viu pessoas muito próximas a nós se afundando nesse ciclo, né, de preocupação. Sim. E que ele não consegue fazer nada em relação a isso. Então a pessoa fica ali na frente da televisão, assistindo Rede Globo, se revoltando, entrando em depressão, entrando em ansiedade, aquela coisa toda, e blá, 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 blá. Beleza. Aí acabou a eleição, entrou outro, diferente. Ou o que ele queria, na verdade. E a vida dele continua uma merda. E você? E aí, filhão? Que hora que você vai tomar atitude e vai fazer alguma coisa? Ou você achava que se mudasse lá o político, ou o partido entrasse, ou o deputado que você tava, a sua vida ia mudar de fato? Muda nada. Muda nada. A não ser que você trabalhe na política. Né? Aí é o teu ciclo de influência real. Sim. Não, Alex, mas eu vivo de política, eu sou engajado com o partido político, eu quero ser vereador, deputado estadual, eu quero seguir essa carreira. Não, beleza, meu irmão. Então, esse aí é o teu ciclo de influência. É outra coisa, mas não é a maioria do nosso... Entendeu? Do brasileiro. Os engenheiros, principalmente, tem tanta coisa para cuidar, né? Tanta coisa para organizar. A gente precisa cuidar bem dos nossos projetos, né? Fazer projetos bem feitos, a gente precisa fazer obras bem feitas, a gente precisa fazer uma gestão eficiente, então ter processos, ter organização e arrumar a casa, né? Sim. E entender uma coisa muito importante, a diferença entre a questão do nosso investimento e custo. Isso pra gente mudou o jogo, porque mesmo lá atrás, a gente com dívidas, a gente não deixou de investir. Sim. A gente não deixou de estudar, porque o resultado que a gente não tem é pelo conhecimento que a gente não adquiriu. E conhecimento não vem de graça. Mesmo que ele esteja aí, né, tipo um podcast como esse, o nosso canal do YouTube que tem mais de 700 vídeos, isso exige uma dedicação. E a gente começou lá no momento de dívidas, por isso que as pessoas achavam que a gente era louco, principalmente os nossos familiares, falavam, cara, eles são loucos, eles não têm dinheiro pra nada e eles estão comprando curso, eles estão fazendo, né, participando de imersões, eles estão investindo em mentorias, eles são malucos, só pode, porque... a gente era bem julgado ali no início, né? Cara, as pessoas, eu lembro que meu pai falava assim, minha filha, esse povo tá tomando seu dinheiro, isso aí é uma seita, não se mete com essas pessoas, não, era o marketing digital começando, os cursos que a gente eram os cursos, os grupos de empresários. Eram assim, cursos sobre empreendedorismo, cursos sobre gestão, aí evento de desenvolvimento pessoal, né, essas coisas assim, e aí ele achava que era sempre as mesmas pessoas, e a gente estava investindo ali no início. Primeiro a gente investiu muito em cursos sobre gestão, para aprender sobre gestão, viagem, e para aprender a ter realmente um escritório de arquitetura, né, que funcionasse direitinho. Depois, cara, como é que é a gestão de obras? Pô, fiz curso fora, fiz especialização, fiz isso, fiz aquilo. Depois a gente fez toda a investigação do que estava dando errado no nosso negócio e tal. Depois a gente foi expandindo isso, entendemos que o marketing era uma veia extremamente importante para o nosso negócio, apareça e cresça, né? Tipo assim, cara, não tem jeito, se as pessoas não souberem que a gente existe, como é que a gente vai vender para elas? Então a gente precisa aparecer, mostrar o nosso trabalho, nos conectarmos com essas pessoas. E como é que a gente vai fazer isso, né? De uma forma profissional. E começamos a investir. E assim, pra que a gente vai ficar querendo inventar a roda? A gente sempre entendeu que vamos encurtar os nossos caminhos, né? Aprender com pessoas que já fizeram. Sim. Escutar conselhos construtivos de quem constrói, né? Inclusive eu vou fazer um parêntese, vou encerrar com um convite pro pessoal que tá ouvindo a gente. Dependendo de quando você estiver ouvindo esse podcast, por isso que é importante estar sempre inscrito no canal, recebendo os podcasts em primeira mão, porque a gente vai fazer um evento chamado Formação em Projetos e Obras do Bora na Obra. E esse evento, ele traz todo um conhecimento técnico, uma visão de mercado para que você consiga viver bem da sua profissão. Então, hoje a gente tem centenas de alunos que comprovaram resultados de faturamentos de acima de R$10 mil por mês, né? Muitos deles faturando mais de 25, 50, 100 mil reais por mês fazendo projetos ou obras. E é possível isso
né, na sua realidade, independente do momento que você está agora. Eu te convido a se inscrever nesse evento, eu vou pedir para a nossa equipe deixar o link aqui. Se tiver em tempo, né, você vai conseguir acompanhar, senão você vai ser redirecionado aí para uma lista de espera, muito provavelmente. Mas acompanha a gente no Instagram também, no Rafa Brasileiro, no Bora na Obra Construtora, que por lá a gente está sempre dando as novidades para te ajudar a ter uma vida digna atuando nesse mercado. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado. Obrigado. Foi ótimo. Gostei. Gostou, né? Gostei. Foi legal. Também gostei. É isso aí. Obrigado, gente. Até Até o próxima. próximo.